Então a Hana introduziu a utilização do terno e para segurança. Ter ar-condicionado. Sabe quantas vezes eu já ouvi o absurdo? Mas eu não tenho na minha casa e o porteiro vai ter na casa dele. Pois é, mas ele cuida da sua segurança, né? E para você, para o bem-estar. E obviamente quando nos copiam é sinal que a gente está no lugar certo, a gente está sendo seguido. É sempre bom. Agora estamos entrando numa era de uma disrupção em relação ao uso das informações. Então ainda é muito chato a gente chegar em condomínios, ainda é muito chato a gente chegar em empresas, um condomínio com 300 unidades, 1.200 pessoas e o porteiro ele ainda precisa lembrar o nome de todo mundo, não dá mais, né? Então vamos usar a tecnologia porque vai melhorar bastante a vida de todo mundo. O Grupo Hana se prepara para faturar seu primeiro bilhão em 2024. O negócio começou como uma empresa de segurança em condomínios na capital paulista e ganhou escala com investimentos maciços em tecnologia. Hoje, o grupo é uma holding que tem participação na startup de vigilância CoSecurity e é dona de uma recém-lançada corretora de seguros. A trajetória da companhia é contada aqui no Do Zero ao Topo pelo filho do fundador, Ren Gilad, que também é CEO da empresa. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso podcast Do Zero ao Topo. Ren Gilad, como a gente pode ver, né, seu nome é estrangeiro e você veio de Israel aos 12 anos de idade. Conta pra gente como é que foi essa vinda pro Brasil, o que é que você lembra dessa infância por lá? Legal, bom, nasci em Israel, na região central, cresci, então já é uma idade que com certeza, né, 12 anos de idade, já tem bastante experiências, coisas para contar, amizades, apesar que naquela época manter a amizade até hoje não é tão fácil, não tem tantos meios de comunicação, então esse foi um ponto difícil, mas tenho lembranças muito boas da infância, do modo de vida israelense, da cultura que se tem ali. E também, por outro lado, né, eu vim ainda criança para o Brasil. Então, sem saber português, imagina. Sem saber nenhuma palavra em português. E aprendi aqui, em 6, 8 meses já estava falando, mas com muita ajuda de amigos, né, principalmente no prédio. E eu cresci aqui, então é um país que né, tem essa característica de adotar aí o estrangeiro, de receber de braços abertos, então também posso falar isso, é um país que é fácil de gostar, que estou adaptado da cultura e tudo mais, então é bacana, acho que aqui é legal de misturar essas duas culturas, seja pro lado pessoal, seja pro lado profissional, é algo que gosto muito de fazer. E a vinda da sua família para cá foi em busca de oportunidades? Sim, no final da década de 80, né, a gente viu no começo em 90, Israel estava por um momento econômico mais difícil e o meu pai e o outro amigo eles estavam vendo alguns negócios, algumas ideias. Os dois são com origem latino-americana também. O amigo nasceu no Brasil, morou desde criança em Israel, se conheceram ali e acabaram vindo bastante vezes aqui. E aqui acabaram encontrando um nicho, uma ideia, né, de possibilidade de trabalho. Lá eles seguiram carreira militar, enfim, tinha bastante conhecimento aí na área. E o negócio de segurança não foi a primeira coisa que vocês pensaram, imagino, né? Sei que na sua trajetória você cursou engenharia também e é interessante pensar que o Grupo Hana, nessa origem, prestando um serviço de segurança para condomínios, tem essa ligação direta, né, com o mercado imobiliário, com o empreendimento. Já na faculdade, você tirou alguma lição sobre isso, sobre gargalos de segurança que tinha aí nesses projetos? Sim, bom, eu sou engenheiro civil, né? Então, meu trabalho de conclusão de curso foi no sentido da união das empresas de segurança com as incorporadoras e também trazendo isso por um conceito que já começou a ser difundido por um dos fundadores da empresa, que era faça tudo ao contrário que vai dar certo. Você já olhava-se o empreendimento e estava tudo errado. Né? Então, isso também vale para um prédio que acabou de ser entregue. Aí você senta com um síndico e fala, e agora, o que eu faço? E você fala para ele, faça tudo ao contrário que dá certo. É uma dor muito grande. Então, esse trabalho até de faculdade foi algo que foi bastante útil. E foi um momento que a empresa acabou se alavancando muito com contato direto com construtoras, incorporadoras. Eu tive a oportunidade de dar muitas palestras para corretor de imóvel. Né? Até hoje, a segurança, quando em pesquisas de incorporadoras aparece ali,
primeiro e segundo lugar, assim como um dos pontos mais requeridos, né, de um projeto imobiliário. Então, todo esse trabalho da junção dos conceitos de segurança com a incorporação me aproximou desse mercado, que eu acabei fugindo. Né? Sou engenheiro, mas eu acabei fugindo. Até tentei construir 2 casinhas com um amigo, um sócio, mas eu acabei fugindo dessa área. Mas de uma certa maneira, mesmo com a segurança, acabei voltando para as origens. Sim, quando você entrou na faculdade e fez esse projeto, esse trabalho de conclusão, o grupo já tinha surgido, né? O Grupo Hnar. Mas parece que não foi a primeira opção de negócio do seu pai, né? Como é que foi essa trajetória até encontrar algo que eles parassem e dissessem, não, é isso aqui começou a dar dinheiro, a gente vai continuar com isso? Aqui no Brasil, na chegada no Brasil, claro que tem que ter um sustento. Então, acabou indo trabalhar de funcionário numa empresa, cuidando da segurança ali dos executivos, até porque na década de 90 no Brasil a questão do sequestro era muito, né, muito real e acontecia muito, mas em paralelo se tentou trazer algumas oportunidades. Uma delas foi na área na área de saúde e beleza, um produto que trouxeram de Israel, que é um assento ortopédico, que acabou virando um negócio. Hoje é um negócio que o meu irmão, ele toca. Então o irmão pegou esse negócio para si. Pois é, mas foi um produto que começou, e eu ainda com 15 anos, 14 anos, né, eu via em casa não só vindo uma ideia, mas também um esforço, né? A gente montava o produto em casa, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, montava o produto em casa, tentava fazer emplacar de alguma maneira, o produto era muito bom, e acho que a gente tem que contar com a sorte também, mas quando o produto é bom é fácil. Aí um belo dia em 1994, apareceu na capa do Estadão, naquele momento ele era ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, usando o produto. Olha só. Por uma recomendação do seu ortopedista. E aí... Ele fez a publi. Pois é. E foi isso foi uma alavanca grande para realmente aquilo virar uma empresa e começar a ser tocado. Mas não era o bastante para o seu pai, pelo visto, né? Porque o forte dele era trabalhar com segurança mesmo. Sim, ele e o sócio, né, um amigo, sócio que vieram junto de Israel. O sócio acabou escrevendo um livro sobre o sequestro naquele momento, e os dois começaram a se dedicar para essa parte, começaram a prestar serviço de consultoria, tudo em paralelo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E olha que a minha mãe me conta que desde a época que a gente morava em Israel, para ela tirar carta de motorista, meu pai teve 2 empregos e ralou, então tem um exemplo de casa fantástico. E aqui também a consultoria de segurança ela foi tomando também, acelerando, até que chegou um momento que alguém falou assim, puxa, que legal, você me prestou consultoria, mas quem vai me prestar o serviço? E aí foi assim que a empresa nasceu. Ela nasceu em 97, eu em 99 já entrei na companhia também. Seu pai tinha mais de 50 anos, né? Pois é, meu pai tinha 51 anos de idade nessa fundação. Acho que é mais uma inspiração pessoal, e algo que para quem pesquisa muito sobre startup, né, a gente que acaba que gosta desse assunto, mas a gente repara que na história, lógico, quem começa um business fenomenal com 20 anos, ainda são poucos. É verdade. A maior parte das pessoas começa realmente empresas mais tarde. E mesmo startups, né? Acho que eu tenho conversado até com alguns sobrinhos sobre isso. Puxa, de como é importante você ir trabalhar em outros lugares, ter ideias, conhecer pessoas, porque a gente nunca sabe também de onde vem a oportunidade, de pessoas que a gente conhece, que depois nos convidam, de experiência num trabalho que a gente foi conhecer A e conhecer o B, ou... Eu falo muito que eu gosto de ir em feiras de segurança, não só para ver os produtos, mas eu tenho tempo livre de ver e vem surgindo ideias de coisas novas. Então, por mais que a gente vê a molecada e muitos brilhantes, sim, e com 20 anos lançando startup maravilhosas, mas ainda o grosso vem de pessoas já mais experientes e tudo mais, e aqui é um exemplo disso. Há um certo imediatismo, né, para se ter já uma empresa super bem sucedida com 20 e poucos anos, né, hoje em dia. Eu penso que sim, é a ansiedade tomando conta dessa geração nova que está vindo, que eu entendo, óbvio, né? Mas principalmente porque a gente se inspira só em histórias de sucesso, então aquela coisa de que no Instagram ou outras redes só tem histórias de sucesso, e a gente, no mundo dos negócios, a gente também quer tentar fazer isso, mas isso é a minoria. A maioria é um outro caminho árduo, e que vale a pena também.
Seu pai não teve pressa e, pelo visto, você também não. Tanto que você também, além do grupo Hana, né, que você começou a trabalhar lá em 1999, né, você falou, você também teve seu tempo fora da empresa para se aventurar em outras coisas, em outros negócios. E foi aí que você acabou desbravando o mundo dos criptoativos. Conta pra gente um pouco disso aí. Sim. Antes também é interessante saber que antes de eu ingressar na Hana, eu trabalhei 2 anos numa multinacional, na American Express. Comecei como estagiário, depois fui efetivado. Então também bastante experiência, né? Nessa área. Cheguei a construir 2 casas. Sim. Como eu falei, para ter certeza que eu não gostaria de ser engenheiro civil, mas muita também, lógico, crescimento e etc. E no meio do caminho, realmente na Hana, também senti que eu precisava empreender. E antes de entrar no mundo de moedas digitais, eu entrei no mundo de vendas diretas. Eu cheguei a montar, junto com um sócio, um exército de vendedoras porta a porta. A gente chegou a ter 3.000 revendedoras porta a porta. Que é um negócio que acabou não dando certo, a gente acabou fechando. Mas por pessoas que eu conheci por causa disso, a gente acabou entrando nesse mundo de criptoativos que na primeira vez que eu li, eu tinha receio, obviamente. Sou bastante autodidata e com a ajuda da Infomoney também ajuda bem. Na época já saía um pouco, né? Bitcoin bate $10. Isso a gente está falando, né? De que ano? 2015. 2015. Né? Já saía a matéria sobre isso e isso me levou a estudar sobre esse assunto em vários autores, né? Internet, né? Vários conteúdos. E aquilo isso me interessou muito e a gente acabou fazendo tanto o investimento direto nosso e como depois a gente acabou indo para uma estrutura aí de Friends and Family, de investir. Então foi muito legal porque trazer em 2015 ideia de Friends and Family, onde você ainda precisa explicar o que é Bitcoin naquele momento. Sim. E eu penso que eu particularmente, é algo que eu gosto de fazer, que é tentar pegar assuntos mais complicados e complexos e trazer eles para uma realidade de dia a dia e conseguir explicar para uma pessoa de 60 anos ou de 20 anos ou para um empreendedor ou para um rabino o que é o Bitcoin naquela ocasião. É algo que nos ajudou também a levantar recursos e investir na empresa e no momento que só estava começando. Então foi muito bacana também. E aí é como se você tivesse montado um pequeno veículo de investimento nesse período, é isso, Ren? E aí depois você vendeu ele, como é que foi? A gente montou um veículo de investimento para investir em máquinas, computadores, que ficavam alocados em data centers fora do Brasil. Para fazer a mineração. Para fazer a mineração de Bitcoin. E a gente, desde o começo, até por ter uma trajetória aí dentro da Hana de segurança e querer fazer isso de uma forma segura, tive muito cuidado e que me deixava com medo naquela ocasião, a parte legal. A gente já contratou assessor jurídico, né, baita empresas para nos ajudar e não fazer nada errado, porque era um mundo um pouco cinza. E basicamente a gente criou um campo, né, de mineração de Bitcoin e que no momento, em 2017, o mercado de mineração ele deu uma dificuldade, todo mundo entrou nesse mercado e a gente achou que era um bom momento de sair, a gente recebeu uma boa proposta para sair desse negócio, a gente saiu e foi o momento que eu acabei decidindo a voltar para a Hana e usar também essa minha experiência aí com tecnologia, com uma nova visão de mundo para trazer para dentro da empresa. Esse movimento foi importante para capitalizar a empresa? Um movimento de eu voltar para capitalizar em ideias. Mas aí também os recursos que vocês também ganharam com a venda, né, do veículo de investimento também foi importante para essa nova fase da Hana? Não. O que foi importante é essa nova visão de trazer, olhar tecnologia. Naquele momento a Hana, em 2017, já era uma empresa consolidada, grande. E aí essa volta, na verdade, ela foi muito boa porque pessoalmente eu estava com outros horizontes, outras ideias, ganhar uma nova vontade de atuar e liderar a empresa para essa transformação digital. A gente está falando ainda numa época pré-pandemia, então pós-pandemia é algo muito óbvio. E naquele momento a gente já lançou a Hana Tecnologia. Então a gente tinha uma empresa que trabalhava com alarmes, com câmeras, que era chamada de Hana Eletrônica. A gente rebatizou de Hana Tecnologia. A gente trouxe também uma pessoa especializada na área, que é um parceiro e um diretor de tecnologia do Grupo Hana, que está com a gente até hoje, onde a gente pode lançar muitas novidades para o mercado e trazer um DNA da Hana para o foco da tecnologia. A gente
Naquele momento eu comecei a dizer muito que a Ganache sempre era uma empresa de segurança, que olhava a tecnologia, obviamente, mas que naquele momento a Ganache passou a ser uma empresa de tecnologia que olha para a segurança. Quando a gente entra no site do Grupo Ganache, a gente vê lá na linha do tempo que a empresa começou com uma frota própria de veículos, né? A gente fica imaginando esses veículos fazendo ali aquela ronda no bairro, ali em frente ao prédio, para ver como é que está a questão da segurança. E hoje a gente vê a empresa super tecnológica, e eu queria te perguntar como é que foi essa migração, né, desse analógico para o digital aí dentro da companhia. Bom, eu penso que primeiro, mesmo se tratando de analógico, dá para se ter muitas novidades sem ser só voltadas para a tecnologia. E foi o que aconteceu com a Ganache. Desde a escolha do mercado, que era um mercado que ninguém queria saber muito, que era a segurança de condomínios. Naquele momento ninguém queria saber da segurança de condomínios, se tratando de empresas profissionais. E outras ideias, outros conceitos de segurança que foram muito inovadores. Um exemplo disso, apesar de parece um ponto pequeno, mas é o uniforme. Então a Ganache introduziu a utilização do terno para segurança. Naquele momento ninguém usava segurança, e pode ser que agora, 20 anos depois, esteja na hora de repensar isso de novo. Mas naquele momento isso foi muito importante para o mercado de segurança. Principalmente para trazer um nível de seriedade maior para o profissional de segurança e também o respeito e mostrar que aquele condomínio, aquela empresa possui a segurança. Então esse é um pequeno detalhe de uma inovação. Uma outra inovação foi na questão estratégica, nos conceitos de segurança que foram trazidos e que revolucionaram o mercado de segurança, com ideias de onde que deve ficar a guarita de um prédio, a blindagem dela, que o porteiro tem que ter ar-condicionado. Sabe quantas vezes eu já ouvi o absurdo, mas eu não tenho na minha casa e o porteiro vai ter na casa dele. Pois é, mas ele cuida da sua segurança, né? E para você, para o bem-estar. Então a Ganache revolucionou conceitualmente falando, ainda que não foram, naquele momento, revoluções tecnológicas. Sim. E aí, pouco a pouco, obviamente, que a gente começou a olhar para a parte de tecnologia, muito com essa ligação em Israel. Em 2012, por exemplo, a gente já trouxe um reconhecimento facial ainda de Israel e começou a implementar isso nos condomínios de São Paulo. E aí, como eu falei, em 2017, com esse reposicionamento de marca, com a questão da tecnologia e olhando muito mais com esse foco, e aí a gente acabou crescendo e se dedicando muito, entendendo que, lógico, a prestação de serviço lá é muito importante, mas todas as ferramentas que vão ajudar ao profissional de segurança a fazer o seu serviço de uma forma melhor, de uma forma mais barata, que dê uma melhor experiência para o usuário, vão trazer a percepção da Ganache e a realidade para uma empresa inovadora, para uma empresa que você gostaria de ter na frente do seu condomínio, na frente da sua empresa, e algo que está hoje está no nosso DNA. Não estava, mas ele pouco a pouco foi colocado dentro do mindset de cada um dos diretores, de cada um dos funcionários, para a gente olhar para essa área. A CoSecurity foi um resultado desse desejo por inovação. Para quem não conhece, a CoSecurity é aquela empresa dos postes azuis. A gente vê algumas aqui em bairros nobres de São Paulo. Também já estão presentes em outros estados, né, Ren? Olha, primeiro que não são em bairros nobres, a gente está em São Paulo todo, então é um produto bem acessível. Eu vejo que é um case muito interessante porque, né, esse conceito de segurança colaborativa, de como os condomínios ou empresas ou lojistas podem colaborar um com o outro, trouxe uma novidade no mercado que virou uma realidade. Então, um mercado que não existia e que em 2 anos virou uma realidade. Hoje já tem outros competidores, já tem outros competidores, a cópia, e obviamente quando nos copiam é sinal que a gente está no lugar certo, a gente está sendo seguido, é sempre bom. E o mercado comprou essa ideia, a arquitetura do produto, comprou o conceito. Hoje a gente está falando de basicamente 1.200 totens pela cidade, né, e com mais de 3.500 câmeras, com a ideia de ampliar isso significativamente esse ano ainda, quase que dobrar esse ano. Então, um projeto que começou só há 2 anos, ele coroa nesse momento toda essa ideia de tecnologia que a Ganache trouxe nos últimos anos, em termos de inteligência, e está abrindo agora esse espaço para uma nova revolução, que é a revolução da inteligência. Como eu posso usar um dado que acontece num ponto e eu posso usar ele em outro? Como uma câmera, né? Por que não funciona tão bem? O São Paulo tinha dezenas ou centenas de milhares de câmeras pela cidade e o bandido não está preocupado com isso. O que mudou? E aí, até trazendo uma lição aí do Bitcoin, falando um pouco de sistemas centralizados e descentralizados, no caso do Bitcoin, ele resolveu esse problema da centralização, né, dos bancos centrais e etc., para uma descentralização. E no caso da segurança, é o contrário. Cada condomínio era por si.
Sim. Então, totalmente descentralizado. E a gente não está centralizando a inteligência, de forma que alguém pode fazer um assalto num ponto e a gente pegar ele no outro. Quando eu falo a gente pegar, é obviamente ajudar a polícia Sim. a pegar ele. Alguém cometeu alguma coisa num ponto e aquela câmera não pegou ele tão bem, mas num outro ponto a gente viu quem foi. Um carro que passou e fez alguma coisa, mas lá não deu para ver a placa dele, mas numa outra imagem viu a placa dele. Alguém invadiu o condomínio a pé, ele entrou sozinho, mas será que a 500 metros daquele local ele estava sozinho ou com outra pessoa? Então estamos entrando agora na área da inteligência, Big Data, também voltada para a segurança. Então eu vejo que está se desenhando uma nova era ainda para a Hana que está vindo por aí. E são quantos postes, quantas câmeras exatamente? Hoje são em torno de 1.200 postes, a gente está falando de 3.500 câmeras Só em São Paulo e um projeto que também está iniciando-se em Curitiba. Legal. E tudo isso chega numa central de monitoramento, né? Quantas pessoas já estão trabalhando ao todo nesse projeto? No total, nesse projeto estão 40 pessoas. O projeto ele tem várias características. O primeiro ponto é a demonstração que ali tem um ponto seguro. E por isso essa questão do totem bem sinalizado, essa questão de mostrar a presença na segurança, isso é muito importante, né? De ser visto. A persuasão, ela é muito importante. Isso só fazendo um paralelo também com o mundo corporativo. Às vezes a gente tem que manter o low profile, passar aí embaixo do radar, né? Não contar tudo que a gente faz, etc. E às vezes não, às vezes a gente tem que mostrar. Nesse caso, isso para a segurança também é válido. Nesse caso, para esse projeto, você mostrar que você está ali para que o bandido ele ande um pouco, ele vê um totem de um lado, ele vê um totem de outro, ele anda um pouco mais, tem um totem, ele também entende que ali tem uma área protegida e o bandido ele prefere atacar numa área que está menos protegida. E aí vem um outro ponto, que é o planejamento. O planejamento, a gente pensa que não, mas o bandido ele também planeja. Aliás, tem várias fases de um planejamento. Lógico, podem ser mais complexas ou menos complexas. Mas eu tenho certeza que muitos já viram esses, né, no WhatsApp, vídeos circulando com um assalto, alguém passa de bike, e muitas vezes alguém passa de bike, de repente vê ele dando a volta e na volta ele vai lá e assalta. Por quê? Porque ele olhou, ele planejou, será que aquela vítima, infelizmente, é uma vítima ideal para ele? Será que tem uma outra pessoa? Será que tem alguém olhando? Onde é o melhor ponto para ele de ataque? E a gente, né, enquanto empreendedor, obviamente tem que planejar, mas qualquer cidadão, para o caso de segurança, também deveria se planejar. Para onde eu vou? Eu posso tirar o meu celular? E se eu precisar tirar o meu celular no meio do caminho, onde eu posso fazer isso? Né? A gente também tem que se planejar a própria segurança e, obviamente, falando em investimentos e empreendedorismo, a gente tem que planejar também. E hoje o Grupo Hana é o principal investidor, então, da CoSecurity. Hoje sim, né? é uma spin-off do Grupo Hana, tendo a Hana como o principal investidor e também, eu diria que o principal fonte de inspiração e de conteúdo estratégico de pessoas que entendem de segurança. E é muito importante, eu vejo em várias áreas, não só na segurança, muitos empreendedores lançando suas startups. Imagina e às vezes dá certo, né? Vou ser um empreendedor, entendo de segurança, vou lançar um novo aplicativo voltado para a área da saúde. Pode ser que dê certo, mas eu acho que eu ter um conhecimento da área da saúde vai ser fundamental. Então, tendo a Hana por trás e pessoas que entendem de segurança, que vivem de segurança, é fundamental, né? Eu mesmo sou especializado em segurança de condomínios, estabelecimentos em geral, e antissequestro, segurança urbana, então isso acaba, obviamente, e tendo o outro lado, né, de startup, de criar startup, de escalar, que aqui um dos principais desafios era, além de nascer o mercado, mas depois de escalá-lo, então unir esses conhecimentos é que trouxe esse sucesso desse projeto. Startup prospera muitas vezes com disrupção. Você vê muita disrupção, espaço para disrupção nesse segmento da segurança? No mercado de segurança, demais. Eu vejo muito espaço mesmo. Como eu falei, agora estamos entrando numa era de uma disrupção em relação ao uso das informações. Então, ainda é muito chato a gente chegar em condomínios, ainda é muito chato a gente chegar em empresas. Então, a experiência do usuário ela ainda precisa ser melhorada. Isso, muitas vezes, a gente pode fazer com informação, seja ela compartilhada, seja não, sempre respeitando, obviamente, LGPD e por aí vai. Né? Então, e outras questões legais também. Então, às vezes, a questão da legislação, agora não estou falando de informação, mas ela atrapalha algumas coisas da tecnologia. Vou falar agora de drones, por exemplo. A gente já está com umas ideias de que, imagina, se você pedir uma ajuda num dos totens e vai vir um drone para você. Só que ainda não dá para voar um drone em São Paulo, num voo autônomo em qualquer lugar. A legislação não deixa. Sim. Agora, a tecnologia
também não sou especialista em drone, mas pode ser que a tecnologia vai chegar antes, né, do que a legislação. Então uma coisa vai acompanhar a outra, isso vai acontecer, né, e felizmente a passos largos. Legal. Então só para a gente entender, né, a organização da holding hoje, né, do grupo HNA. A gente tem a Call Security, né, que acaba sendo um braço aí da HNA, né, uma empresa investida da companhia. E qual que seria hoje o core business do grupo HNA puro, né, do grupo HNA raiz, esse que começou aí com sua frota própria de veículos e inovando em todos esses conceitos de segurança? A prestação de serviços, né, ainda é o ponto grande da companhia. Hoje são 13.500 colaboradores fazendo serviço de segurança, fazendo serviço de limpeza, fazendo serviço de recepção, de bombeiro civil, a prestação de serviço e também com muitos diferenciais, né, obviamente no treinamento, na supervisão. Então você também tem muitos diferenciais que estão, né, nos analógicos, vamos chamar aí. A HNA Tecnologia, que é uma empresa que tem, além de estar em forte aceleração, mas ela ajuda demais nos outros negócios que a gente tem, que é uma característica nossa. A gente vai lançar um produto, a gente vai lançar um serviço, eles estão em sintonia com todas as outras. Então, quando eu lanço um serviço de controle de acesso, que vai conseguir fazer uma integração com o sistema público de pessoas procuradas, eu trago uma inteligência para uma empresa ou para um condomínio, que é muito mais fácil para aquele gestor contar com a nossa inteligência e com a gente operando aquele sistema também, né? A CoSecurity é um outro exemplo disso, trazendo a nossa visão do muro para fora, dos estabelecimentos, e aumentando a nossa expertise, a nossa inteligência e poder compartilhar. E o último empreendimento nosso que a gente lançou no começo do ano, que é a parte de seguros, porque é um outro ponto que está linkado a tudo isso e a gente vê como a gente pode trazer muitos diferenciais nessa área de seguros, voltada muito para condomínios e para empresas, se utilizando da segurança que a HNA já fornece para aquele cliente. É um mercado que já tem outros players bem tradicionais, né? Como é que foi a decisão para entrar nesse segmento e a aposta em qual diferencial para que a pessoa queira o seguro do grupo HNA do que os outros nomes que já são tradicionais aí no mercado, Ren? A gente vê que a gente tem que trazer um produto, quando fala em seguros, um produto que ele seja melhor, economicamente viável, que seja fácil para o comprador. A verdade é que a gente recebia muitas sondagens das próprias seguradoras, falando, puxa, um prédio que ele é segurado pela HNA, o seguro poderia ser mais barato. Né? Inclusive, não só do condomínio, mas dos apartamentos. Hoje, poucas pessoas optam por fazer o seguro de apartamento, o que é um erro, porque você pensa, e agora tanto faz quem faz a segurança do seu prédio, seja a HNA, seja a segurança própria, outra empresa, mas ninguém sabe o que você tem dentro do seu apartamento. Então é difícil você ter responsabilidade por algo sem saber. Então o próprio condomínio não consegue se responsabilizar por aquilo que você tem dentro. Então trazer também essa conscientização é algo que a gente foi provocado pelas seguradoras, é algo que a gente tem, lógico, a gente tem o cliente do outro lado e a gente consegue trazer benefícios. Puxa, já que é um produto que a gente entende que ele é importante para compor o leque de segurança de um condomínio, e a gente tem vantagens a oferecer, porque um prédio que é protegido pela HNA, ele pode ter um valor que seja melhor para o cliente, e a gente tem um produto e que a gente pode também atacar e trazer soluções completas para o cliente. E não é interesse da companhia lidar com um sinistro desse tamanho, então tá garantido aí que a segurança vai ser mais efetiva, né? Não tenha dúvida nenhuma. A gente sabe que quando um dos diferenciais da empresa, desde o começo, foi a consultoria. Então, quando a gente começa em qualquer lugar, a gente faz um projeto completo de segurança. A gente fala, olha, você precisa fazer o ponto A, ponto B, ponto C e em prioridades. A gente sabe como é a vida de um condomínio. Seja a vida do dia a dia, os moradores se reúnem uma vez por ano, e naquele ano nem sempre tem verba. Então, não dá para fazer tudo. Então, muitas vezes, eles acabam ficando vários buracos dentro da segurança de um condomínio. A gente fala, puxa, contratar a HNA, você melhorou a sua segurança sem dúvida nenhuma. Mas não é só isso. Puxa, você precisa ter um controle de acesso, você precisa ter outras coisas. E pouco a pouco que seja, você precisa melhorar. É mais ou menos como um médico. Eu vou lá, eu estou doente, ele me dá um remédio. Se eu não vou tomar,
pode ser que eu continue doente, às vezes pode ser que eu tome e ele tem que trocar também meu antibiótico, e pode ser que eu precise de uma internação, então é bom ter um seguro-saúde, ainda que eu vou no médico. É um paralelo bem interessante, eu acho que e a gente se inspira muito nesse paralelo da medicina. E uma coisa de diferente que a gente faz que os médicos não fazem, a gente liga para ele, olha, você não tomou seu remédio, você precisa tomar. A gente liga e fala, olha, você não colocou controle de acesso, você precisa colocar, porque é muito difícil para um condomínio com 300 unidades, 1.200 pessoas, e o porteiro ele ainda precisa lembrar o nome de todo mundo, não dá mais, né? Então, vamos usar a tecnologia, porque vai melhorar bastante a vida de todo mundo. Perfeito. E vocês têm essa ambição, né, que é, na verdade, bem declarada em relação a alcançar o primeiro bilhão em faturamento neste ano de 2024. E aí a gente entende que é um faturamento que vem do core business Aganá, vem de Co-Security e desse negócio hoje de seguros. Só para a gente entender como é que é esse mix hoje na receita de vocês. Essa é a nossa meta para 2024, uma meta bem realista. Lógico, pensa num condomínio, ele pode gastar hoje em segurança, vai ter um porteiro 24 horas, né? Ele já vai gastar lá seus 20 mil reais, por exemplo, né? Por mês. Não importa com funcionários próprios ou por aí vai. E um sistema de tecnologia, ele pode ser esse mesmo condomínio, vai gastar 500 reais por mês. Só que pode ser que ele só te contratou para o serviço de 20 mil, porque o seu serviço de 500 é um baita diferencial. Então, quando você fala no mix, é muito difícil. É uma avaliação que ela não vai ser uma avaliação correta. Porque você conquistou os 20 mil por causa dos 500. É o rabo abanando o cachorro. Mas é óbvio que em termos de faturamento acaba acontecendo isso. Você ter 95%, deixou 90% aí destinado em mão de obra e mais 10% de tecnologia. Mas são setores que se conversam, se misturam e, na minha opinião, um sem o outro também não vive. Agora, um ponto interessante, há muitos anos atrás, uma vez o meu pai me falou, olha, Ren, se eu pudesse assinar que a empresa não vai nem crescer, nem diminuir, que fique assim, eu assino, tá bom do jeito que tá. Mas a gente sabe também que ninguém consegue ficar, se você ficar parado no lugar, os outros vão passar na sua frente, você fica para trás e aí você acaba diminuindo. Não existe. Mas me inspirando nessa fala dele, e possivelmente é o que ele quis dizer, a gente não tem que olhar muitas vezes, puxa, mas qual a nossa meta de faturamento para esse ano, para o ano que vem? Isso tem que existir para meta, para bônus e tudo mais. Mas onde que está? O que eu imagino para o Grupo Aganá, para daqui a 10 anos, que continua relevante, que continua o líder em novidades, que continue que os outros nos copiam. O resto, obviamente, que é uma consequência. Se eu mirar só o faturamento e esquecer essa inovação, esquecer tudo, e pode ser que no começo consegue faturamento, mas você vai acabando ficando para trás e aí, em seguida, o faturamento vai seguir. Então, o que orienta a gente é se manter relevante, manter trazendo novidades. Às vezes a gente erra, não é 100% dos produtos que a gente traz que ficam, mas felizmente uma boa parte deles, e essa é a visão aí para o futuro. O quão pulverizado é esse mercado hoje, Ren? Assim, você conta para a gente a história do Grupo Aganá e a gente vê uma história de expansão muito orgânica. Ao mesmo tempo, vocês trouxeram ideias inovadoras que já estão sendo utilizadas por outros players. E aí eu pergunto, passa pela cabeça a ideia de aquisições no futuro, consolidar esse mercado, ser um consolidador desse mercado no qual vocês foram pioneiros? Hoje no nosso mercado já existem algumas empresas, inclusive uma delas listada em bolsa, e que fazem muito bem esse papel de fusões e aquisições. Claro que isso estava no nosso radar, no sentido de ser um ponto para ser discutido, para ser avaliado, foi avaliado, foi discutido e exaustivamente. E a decisão da empresa lógico, pode parecer algo pontual, mas continuar nessa forma que a gente está indo. A gente até fez uma aquisição no passado de uma empresa no Rio de Janeiro, e pode ser que apareçam outras oportunidades, mas não no sentido da gente ser um consolidador do mercado através de fusões e aquisições, e sim continuar trazendo novidades e crescendo, ainda que organicamente. E expansão geográfica também é algo que vocês almejam? Hoje vocês estão muito fortes
em São Paulo. Onde mais no Brasil o Grupo H&A está presente e para onde vocês pretendem ir? A gente já está, além de São Paulo, a gente está presente no Rio de Janeiro, no Paraná, e a gente começou em 2020, e em Extrema, que a gente começou ano passado. Então a expansão geográfica está aí né, na pauta, ela está acontecendo, e né, especificamente aí a área de Extrema é uma área que é diferente, a gente está falando de muitas empresas, muitos armazéns logísticos, que é uma outra área que nos últimos anos a gente vem se especializando. Então um outro ponto bacana dentro da H&A, essa constante renovação, que a H&A começou muito forte no segmento de condomínio, se tornou líder nesse setor. Foi muito bacana porque quem mora nos condomínios são funcionários, são proprietários, são diretores de grandes companhias. Depois a gente migrou para condomínios comerciais, depois a gente migrou para empresas e para escolas, para hospitais. Então você também tem armazéns logísticos. Então você também tem outros nichos que você pode ir se especializando. Área de limpeza, e aí os fundadores basicamente não entendem absolutamente nada nesse segmento. A gente trouxe especialista na área que hoje toca essa operação, que é uma outra operação que cresce bastante. Então dentro da empresa tem muito campo para inovação, tem muito espaço para autoempreendedorismo. Então o próprio lançamento de novas iniciativas que pode vir de colaboradores internos e com possibilidade para que isso aconteça. Isso aconteceu no caso da CoSecurity e também de outras iniciativas dentro da companhia. Tem muito espaço para crescimento. E Ren, como é que foi o processo sucessório aí dentro da empresa, né? O seu pai fundou o Grupo H&A junto com o José Bernardo Marcus, né? E como é que ficaram aí, qual foi o papel de membros da família aí na continuidade dos negócios, ao mesmo tempo que, pelo seu discurso, a empresa se profissionalizou bastante aí ao longo dos últimos anos, né? Tudo que você fala de algum profissional que veio do mercado, algum especialista, né? A necessidade de buscar alguém que entende também do assunto fora da família. Como é que você definiria o perfil do Grupo H&A hoje? E você está se preparando também para deixar sucessores aí na empresa? Como é que está sendo isso? Legal, bom, um ponto interessante que os dois, quando chegaram no Brasil e começaram a montar a empresa, chamaram também um sócio brasileiro da área financeira que pudesse dar todo o apoio nessa parte legal e tudo mais, que hoje também os três fazem parte do conselho e que é muito importante. Sobre o perfil dos profissionais que estão dentro da H&A, e sim, a H&A é uma empresa profissionalizada, mas principalmente por pessoas que se formaram dentro da empresa, com esses fundadores, seja no caráter, seja nas ideias, e obviamente também buscaram no mercado se profissionalizar. Então, para dar um exemplo, né, o nosso diretor comercial é alguém que começou na área de segurança lá de baixo como supervisor, se profissionalizou, chegou a ser diretor operacional e hoje diretor comercial. O diretor de RH, a mesma história, passando pela segurança e hoje o diretor de RH. O diretor operacional, a mesma história, obviamente, na área operacional. O diretor tecnológico é um exemplo que a gente trouxe de fora e que já incorporou o DNA da empresa, né? Mas o diretor de Curitiba, por exemplo, do Paraná, é alguém que começou na empresa, cresceu e foi destacado para estar no Paraná. Então esse é meio que o perfil de misturar aí talvez a parte familiar com pessoas próximas, de confiança, mas ao mesmo tempo capazes de tocar a empresa sozinhos, porque além da confiança também tem toda essa parte de competência, o que é fundamental. Lógico que teve o seu desafio, né, para eu entrar na empresa. Na época ainda o meu pai não era favorável para que isso aconteça, mas o sócio, puxa, tem que trazer, quem sabe lá na frente, nunca se sabe. E eu vim e acabou dando certo. Hoje sou CEO da companhia já há 3 anos. Então eu vejo que isso pessoalmente é uma satisfação para os fundadores, que isso pode se juntar isso na minha pessoa. Mas o ponto principal hoje é trazer pessoas competentes. Claro que tem que ter espaços, assim como outras empresas familiares, espaço para as novas gerações que estão vindo, é muito bem-vindo. As pessoas têm que se especializar. Tem algumas pessoas até da terceira geração que já estão trabalhando aí na companhia, então isso é muito bem-vindo e muito bem aceito. Perfeito. Para finalizar, a gente sempre pergunta para o nosso entrevistado se você se encontrasse com a versão sua do passado, ali que estava, não sei, cursando engenharia civil ainda. Com base em toda a sua experiência, qual conselho você daria para o Ren do passado?
Olha, eu acho que eu daria conselhos errados, viu? Eu ia falar, olha, você não vai ser engenheiro, abandone. Mas, puxa, mas deu tão certo, sabe? Então, eu vejo que, felizmente, mesmo alguns erros que eu cometi, um deles foi a escolha da faculdade. Eu falo que eu errei. Eu teria escolhido a área de economia, possivelmente, né? Que é uma área que eu adoro, sou autodidata e etc. Mas é algo que deu certo. Acho que o ponto principal, talvez, que eu só daria a informação é que não tenha medo desses erros, aprenda com eles, assim como é um clichê, mas tira o melhor desses erros, e a escolha da faculdade, para mim, foi uma delas, né? Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu acho que as coisas foram do jeito que elas tinham que ser. Eu acho que eu só daria alguns reforços para o meu eu do passado, mas no mais está tudo certo. Você já teve essa experiência, né, de sair da empresa, voltar para a empresa. Hoje você se sente confortável onde você está. Como é que é lidar, né, com a mente inquieta de uma pessoa que gosta de inovação, estando sempre ali naquele mesmo lugar, naquele cargo? Para mim foi muito importante essa saída, foi muito importante a realização. E hoje eu me sinto plenamente realizado dentro da H&A. Hoje consegui também trazer essas inovações para dentro do grupo, tem essa abertura. Claro, quando você vai por conta própria, você arrisca muito mais, mas eu acho que é bacana ter esse equilíbrio de você sonhar, tem outras pessoas que te trazem para o pé no chão. Respeito demais a opinião dos mais velhos, respeito demais a opinião de quem está há tanto tempo na empresa. Sempre busco olhar e falar, puxa, a gente não acerta sempre. Aliás, nem 90% das vezes a gente acerta. Então, acho que a gente tem que olhar e falar, poxa, né, será que eu estou certo nessa? E reavaliar. Mas hoje na empresa tem esse espaço para melhorias, tem esse espaço para inovações. E quando às vezes eu me sinto frustrado, eu lembro que é por uma boa causa. E várias vezes que eu já me senti frustrado e passou o tempo, e o tempo traz as verdades. E às vezes eu realmente estava errado, e ainda bem que os outros me convenceram dessa forma. E se eu estava certo, eu acho que sempre está em tempo. Sempre está em tempo de olhar para frente e fazer dar certo. Legal. Ren Gilad, muito obrigado por sua participação aqui no nosso podcast do Zero ao Topo. Foi um prazer recebê-lo aqui, conhecer mais da sua história, e desejo aí prosperidade para os negócios do Grupo H&A, que vai crescendo e se envolvendo com outros negócios, né? Daqui para frente essa tendência? É isso aí. Sempre que tem boas ideias, que tem sinergia, a gente abraça, a gente estuda, e mais cedo ou mais tarde vamos fazer, desde que a gente consiga manter a nossa essência. Foi um prazer estar aqui. Obrigado por todos que ouviram. Obrigado a você aí pelas perguntas e tudo mais. Um prazer estar aqui. Obrigado a você. Até a próxima, Ren.